Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Márcio Eleutério aqui do canal Gerando Impulso e eu estou aqui para poder passar informações para você poder utilizar no seu dia a dia, no seu negócio, na sua empresa, na sua casa. Seja você empreendedor ou empresário ou quem quer fazer o empreendimento acontecer, colocar aquele sonho que está na sua cabeça para funcionar. Estamos aqui distribuindo informação para poder contribuir nesse processo, nessa jornada que a gente sabe que não é fácil, uma jornada que depende muito de nós mesmos, mas depende muito de quantas vezes a gente vai estar disposto a passar por cima dos obstáculos e conseguir chegar no tão almejado futuro que a gente espera. Então, se você que está vendo esse vídeo, trabalha com CLT, quer empreender, fica até o final para você ter bastante informação. Ou se você já está empreendendo, já vende via Marketplace, Shopee, Magalu, Mercado Livre, fica também que eu vou te passar alguns insights para você poder colocar na sua operação hoje, para você poder perder o medo de ter os seus pedidos cancelados, né? Ou quem sabe, né, ficar sem dormir à noite porque você está preocupado se você vai conseguir expedir todo o material ou se você tem o seu material no seu estoque. Toda essa informação é encapsulada para que você conheça os processos, porque eu sei, gente, o processo de gestão muitas vezes ele acaba sendo difícil de assimilar, até porque você está preocupado no seu dia a dia com uma série de atividades. Você está preocupado se o anúncio subiu, se está com o preço certo, se vai ter uma campanha específica, e eu sei que pensar sobre outras coisas acaba atrapalhando, mas eu te garanto que contribui para o seu negócio, contribui para que você possa ter lucratividade e não somente faturamento, porque são dois termos completamente diferentes. Você pode ter alto faturamento com baixa lucratividade. Isso, gente, é uma realidade. Isso acontece hoje com muitos empreendedores que vendem marketplace. Muitos empreendedores que faturam valores altíssimos, porém não têm lucratividade. Ficam presos na questão de faturamento, ficam somente trocando dinheiro e não têm lucratividade. A informação que eu estou te passando, ela vai auxiliar você para que você domine as automatizações da sua operação e possa transformar os seus problemas operacionais em lucro. Como que eu transformo meu problema operacional em lucro? Entendendo como é que funciona a minha empresa, entendendo como é que funciona a minha operação, entendendo como define as atividades que compõem a minha empresa. Recentemente, ou melhor, alguns dias atrás, no dia 8/8, no Shopee, é um dia muito forte, com bastante faturamento. Porém, fomos pegos de surpresa por um problema dentro da plataforma. Sei que muito empreendedor ficou sem dormir, sem saber como iria atender essa alta demanda, porque é um dia exclusivo de vendas impulsionado pela plataforma. Se você perdeu o sono, se você estava com medo, isso tudo é compreensível. O que não é compreensível é você ficar dependendo somente de um marketplace, dependendo somente de um canal de venda. Eu falo isso porque você tem a oportunidade de vender em diversos marketplaces. Você tem a oportunidade de estender as suas vendas pela internet toda. Mas você só vai conseguir fazer isso, ter isso funcionando, se você estiver organizado, se você tiver a gestão da sua empresa. Se você não tiver isso, gente, você vai passar mais sufoco ainda. Por isso eu faço uma pergunta para você. Você tem os seus processos desenhados? Você tem o passo a passo da sua operação? Você sabe o que melhorou? Como melhorou? Por que melhorou? Essas informações são de suma importância para que você possa entender que a gestão começa antes de qualquer processo financeiro, começa antes de qualquer dor de cabeça de estoque. Ela começa no processo que você vai definir como é que vai funcionar a sua empresa. Você vai definir os processos. Márcio, eu estou preocupado somente em vender. Entendo. Já tive nessa mesma situação, preocupado somente em vender. E aí, quando aconteceu um problema, e eu vou te falar agora qual é o problema.
Quando aconteceu esse único problema, eu vi que eu precisava estruturar a minha empresa. Eu vi que eu poderia colocar toda a estrutura que eu aprendi durante 22 anos numa multinacional, eu poderia encapsular e colocar para funcionar efetivamente na minha pequena empresa. No simples fato que um colaborador passou mal, ele não foi trabalhar. A atividade macro eu conhecia, eu sabia como é que funcionava. Porém, a atividade específica dele eu desconhecia. E aí, quando eu não conseguia executar aquela atividade específica, eu entendi que eu precisava ter meus processos mapeados. Processo esse que as multinacionais, gente, já faz hoje. Hoje, quando você entra em qualquer empresa, você é treinado, você tem um manual. Eu lembro muito quando eu entrei na Xerox, ainda nos meus 14 anos como office boy, e eu estava com muito medo. Porque você imagina só um office boy chegando numa multinacional e ainda tem uma grande característica minha, não sei se vocês sabem, mas eu sou gago. Então você imagina um moleque de 14 anos numa empresa grande, eu nem falava, eu ficava quieto, com medo de falar. E aí me colocaram, você vai ter que executar essa atividade. E gente, eu não sabia como é que eu iria fazer. Parei, fiquei olhando aí, parece que surgiu aquela luz no fim do túnel. Veio o rapaz que trabalhava com um caderninho e falou: Márcio, dá uma lida, esse aqui é o manual. Isso aqui vai te mostrar o que você vai ter que fazer. Essa atividade está aqui. E aí eu, com meus 14 anos, fui entender como é que funcionava o processo de transmissão de conhecimento. É através de você ter os seus processos estruturados. É um ato simples. Você que trabalha aí com marketplace, como é que vai funcionar para você poder expedir o seu material? Como é que você vai imprimir as suas etiquetas, organizar o processo, organizar a sua separação, a sua expedição? Como você vai controlar a aquisição de produtos novos junto a seus fornecedores? Você precisa ter isso estruturado, porque nós não somos de ferro, gente, nós somos de carne e osso. Passamos por dificuldades, todo mundo passa. Você pode estar doente um dia, você pode estar precisando de férias e você não vai conseguir fazer isso se você não tiver a sua empresa organizada. Porque com a empresa organizada, com os processos definidos, você consegue controlar a sua empresa, mesmo que você não esteja presente efetivamente no seu local. Então, esses processos todos compõem o encapsulamento dos 4 pilares do MAP. Processo esse desenvolvido por mim depois de 22 anos trabalhando numa multinacional, depois de eu ter entendido e trabalhado mais de 10 anos como gerente de supply chain na Xerox na América Latina, ter conhecido o processo, ter implementado diversos planos de ação e ter a operação funcionando e rodando. Encapsular esse processo todo de uma multinacional para uma pequena foi um trabalho que exigiu um olhar de dentro. E só foi possível porque eu estou dentro desse processo do empreendedorismo. Eu estou dentro dessa atividade, eu conheço como é que funciona, eu vivo na pele o que você está vivendo aí. Muitos falam, muitos podem fazer várias coisas, mas você tem que ver se ele exatamente faz isso. Lembro que eu não estou aqui para ensinar você a vender. Existem pessoas competentes aí que entregam conteúdo maravilhoso, que fazem você vender bastante. Eu estou aqui para poder te ensinar a organizar a sua empresa. Eu estou aqui para poder te mostrar que é possível você ter uma gestão de alto nível, mesmo sendo pequeno. Porque crescer organizado te possibilita ter tranquilidade, ter tempo, um tempo de qualidade, poder passar um tempo com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, momentos de alegria, porque você vai estar organizado e não apagando incêndio sempre. Que é uma realidade que acontece com o empreendedor, ele está apagando incêndio sempre, sempre, sempre e sempre. É difícil imaginar que as pessoas não consigam ter essa possibilidade na mão deles, de ter uma empresa organizada, mas o medo é maior. O medo de não dar certo, o medo
de não conseguir aprender. Acho que todo mundo já passou por isso, eu passo. Olha, um desafio grande, nossa, dá um medo, dá um frio na barriga. Mas eu pego e vou. Porque como eu já falei em outros vídeos, você pode acompanhar no nosso canal, cara, trabalhar com a frustração é a principal característica que o empreendedor vai ter que ter. Porque você vai se frustrar. Não é um oceano tranquilo. Empreender é um oceano revolto. Ondas grandes. E você vai ter que ter a habilidade de pilotar esse barco, esse navio no meio disso tudo. Vai entrar água dentro do seu barco, você vai ter que ter a disposição de tirar essa água de dentro do seu barco. Você vai ter que ter a habilidade de olhar lá para frente e ver a oportunidade de continuar andando, porque vai passar essa maré. E empreender é exatamente isso. Você passa por um momento revolto, depois vem aquele mar tranquilo. Mas você tem que estar preparado, porque pode mudar o tempo, pode mudar as coisas e você passar de novo por um momento revolto. Isso tudo são as características de fatores internos e fatores externos. Fator interno é quando você tem controle sobre tudo isso. Já um fator externo é quando você não tem controle sobre isso. O fator externo você tem que estar preparado para que, se aconteça, você possa suportar e superar tudo isso. Então, vamos iniciar com um processo básico dentro da sua empresa. Se você já definiu o que você tem que fazer, se você já se organizou, já tem esses processos, a primeira coisa que você tem que entender que você tem que fazer é ter a informação na sua mão. Ter a informação na sua mão é através de relatórios. E o relatório, gente, só é possível desde que você tenha controle. O relatório te possibilita você olhar para os números de uma forma diferente. Você olhar para uma possibilidade de diminuir o custo e aumentar a sua lucratividade vendo uma linha que você está gastando mais do que outras linhas. Indicador de performance é exatamente isso. Eu não estou falando para você poder chegar agora e pregar aqui atrás gráficos e mais gráficos, porque eu sei que até muitas pessoas não têm conhecimento disso. Eu estou falando que você pode ter controlado isso até num papel com caneta. Hoje todo mundo tem um computador, um notebook em casa, você pode abrir uma planilha em Excel e montar ali, todos os seus custos, aluguel, luz, colaborador, se você paga água, fornecedores, impostos, tabela e tudo. Tem a informação, porque isso vai te possibilitar ter os seus indicadores. Mas eu também te falo que existem formas simples de você fazer. Existem softwares que você consegue compilar a sua gestão. Olha só, mas você está me falando que eu preciso me organizar, preciso ter um ERP? Sim. Ele vai te dar o que? Praticidade, facilidade. Você vai conseguir ter a gestão de um processo que você nem imaginava que você poderia ter, porque a informação está num lugar único. Hoje quem vende via Marketplace sabe que os pedidos caem, você tem que atender, só que todo mundo passa o sufoco para saber se o valor que a plataforma está te pagando é exatamente o valor que você tem que receber. Se você não tem esse controle aí, então começa a ter. Tenha a gestão do que você faturou, que passou pelo seu sistema, que tem um valor lá total, debita o percentual que o Marketplace está te cobrando e saiba antecipadamente quanto você vai receber. E não fique olhando o que você vai receber, porque é uma realidade, a gente faz isso, né? A gente vende, aí quanto eu tenho que receber nessa semana, aí você vai vendo lá. Só que o processo pode ser inverso, você já tem informação e ter o controle sobre isso. Previsibilidade. Só consigo ter se eu tiver controle e tiver esse processo mapeado para que eu possa fazer. Vocês viram que eu falei sobre pontos interessantes, sobre processo, sobre operação, sobre ferramentas de indicadores. Agora estou falando sobre ERP. Todas essas atividades e ferramentas
compõe um dos pilares do método, desse método de automação dos seus processos. Porque ele é um conjunto de atividades compiladas que vão estruturar 4 pilares para que você possa executar na sua empresa de forma organizada, para que você possa ter a sua empresa na gestão na sua mão. Márcio, eu estou começando agora, eu e a minha esposa, devo entender esse processo? Deve não, gente, é obrigatório. É mais fácil você crescer organizado ou crescer desorganizado para depois se organizar. E quando você cresce desorganizado, com certeza você está perdendo dinheiro. Você está perdendo a oportunidade de alavancar a sua empresa porque você está deixando de controlar ou está tendo gastos desnecessários. Agora, quando você se organiza, e hoje, gente, tem forma de você organizar, como eu estou falando aqui agora, muito mais simples. Eu não preciso ter ideias milaborantes, eu tenho um processo, eu tenho um método. E eu estruturei esse processo, esse método para você. Uma forma simples de você poder organizar a sua empresa, ter empresa na gestão, para você possa olhar e falar, minha empresa está funcionando. Minha empresa está sendo lucrativa. A minha empresa tem possibilidade de escalar muito mais. Quem aí não pensou em escalar mais as suas vendas, conectando seus produtos nos principais marketplaces? Mas aí eu pergunto, você está preparado? Eu sei que você quer, mas você está preparado? Está preparado a receber 400, 500 pedidos por dia, trabalhando na garagem da sua casa? Eu acho que não. Você vai crescer porque você vai estar sendo impulsionado, mas se você estiver organizado, hoje eu trabalho na garagem da minha casa, mas se aumentar os meus pedidos, eu já estou vendo 2, 3 locais que eu posso ir que vai suportar a minha operação. Isso é organização. Eu não preciso esperar crescer para eu poder me organizar. Eu posso ter organizado isso aqui. Eu posso ter o meu conhecimento já trabalhando em prol da minha proeficiência da minha empresa. Eu não preciso, eu devo fazer isso, gente. Todos os empreendedores de sucesso começaram organizando internamente e explorando desde o início o processo de organização. Você ter as metas bem estabelecidas, definir o que você vai estar fazendo. Quando você define o que você quer realmente fazer, você possibilita planejar o que você definiu lá atrás. E planejando o que você definiu, você consegue implementar e controlar. E uma vez implementado e controlado, você consegue analisar. E esse fluxo, ele vai contínuo, sempre. Ele não vai ser somente hoje, ele vai ser sempre. É um fluxo constante de melhoria na sua atividade. Por isso é interessante você saber que é possível você começar hoje a estruturar, ter os seus processos bem estabelecidos, definir os seus indicadores, porque esse conhecimento é da empresa. Lembre-se que a partir do momento que você cria um CNPJ, você criou um ser novo. E ele precisa funcionar para você e não você funcionar para ele. Quando você não está organizado, você funciona para a sua empresa. E é o contrário, a empresa tem que funcionar para você. Ela organizada, você tem os processos. Se a gente sabe como é que é o processo atual de venda, você tem uma sazonalidade grande, uma semana você vende, outra não, ou você vende em pequenos picos. Se eu não estiver organizado, eu não consigo prever como que eu vou funcionar. Nesses últimos 14 meses eu atendi mais de 60 mentorados que trabalharam muito para chegar aonde eles estão. E 90% falou que se tivesse a informação antecipada tinha feito. E isso foi o que me motivou muito para poder colocar esse canal para funcionar. Foi isso que me motivou muito para colocar essa informação para vocês, para que vocês já possam entender e executar isso. Então executa aí agora, pega
um papel e coloca os principais processos que você tem dentro da sua empresa. Márcio, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Acompanha a gente que eu vou te mostrar como. Como você vai listar todos os seus processos, como você vai organizar, como você faz isso, eu vou te mostrar como é que você faz isso. Eu vou te mostrar como é possível você fazer isso. Gente, eu sou o terceiro filho de 4, né? Em casa somos 4 filhos homens. Você imagina a loucura que era na nossa adolescência. Era loucura. Cada um pensando totalmente diferente. Cada um querendo uma coisa totalmente diferente. Mas tinha uma gestora, uma responsável pelaquela organização toda, que era minha mãe. Meu pai trabalhava, minha mãe cuidava lá. E minha mãe estipulava regras e processos para os 4 filhos. Olha que interessante. E minha mãe não tinha esse know-how todo, mas ela montou uma estrutura. Não tinha que passar pano, não tinha que lavar louça, não tinha que passar pano, tinha que organizar as roupas. Estrutura de processo. Para que aquele caos todo funcionasse, precisava ter regras. Quem aí não faz isso em casa? Você que está vendo, eu tenho certeza que você tem regra dentro da sua casa para os seus filhos, para na rotina com os seus pets, né? Eu sei que todo mundo tem pet, todo mundo faz isso em casa, mas de forma implícita. Você não sabe que você faz, mas você sabe que você fazendo, você tem o controle. Você chega em casa, você tem que destrancar a porta, guardar a chave num local que você vai lembrar. Quem não passou sufoco aí, fala assim, cadê a chave do carro, né? Cadê a chave, né? Eu já passei várias vezes, cadê aquela chave? Se eu tiro ela do ponto que eu sempre coloco, eu fico perdido. Mas por quê? Porque é um processo. Processo é isso, é a forma condicionada para que você execute algo de forma automática. Se você começar a perceber que é possível você colocar os processos da sua vida, o seu dia a dia, como você organiza, para dentro da sua empresa, você já está um passo à frente. Você já consegue, nossa, o que o Márcio disse é verdade, eu consigo colocar aqui, o pessoal chegou cedo na minha empresa, eles vão ter que verificar o que ficou pendente e organizar o processo de separação. Vai ter, o Márcio falou que eu tenho que organizar, então eu tenho que organizar o meu processo de subir os meus anúncios. Tem que ter uma pessoa específica para subir os meus anúncios, eu vou revisar ela. Isso é organização, ou como muitos dizem, é delegar funções depois. Isso é gestão, gente. Que as pessoas condicionam a gestão com algo assim extraordinário, grande, mas ela é mais simples do que você imagina. O processo de gestão a gente já faz na nossa vida, na nossa casa. E você transportar esse processo para dentro da sua empresa, concordo, não é fácil. Você pode ter dúvidas, então procure saber como é que eu vou sanar as minhas dúvidas. Por isso que eu sempre pergunto, sempre falo, se você tem dúvida, coloca nos comentários. Manda no meu direct, Márcio, você pode falar sobre esse assunto? O que é a questão de tributação que eu fico perdido? Coloca aí. Márcio, quero conhecer o processo de melhoria contínua. É possível? Sim, é possível. Eu te mostro como. Mas eu quero conhecer o processo de precificação. Olha, esse aí é melhor ainda. Não é fácil, mas quando você aprende, fica na sua veia. Já reparou, gente, que tudo que eu estou falando é uma sequência de atividades que estão entrelaçadas. Esses processos precisam ficar na sua cabeça para que você entenda que você é capaz de fazer essa mudança. Ninguém melhor do que você para poder executar isso. Entender que toda transformação começa pela simples atitude de você decidir que você vai fazer, você já começa a executar o primeiro passo da gestão da sua empresa, que é a decisão. Que é você definir que você vai fazer isso. Você definir que você é capaz de fazer isso. Não deixe ninguém falar que você não é capaz de fazer algo. Não deixe ninguém decidir por você algo que impacta a sua vida. Se você está no controle da sua empresa hoje,
tenha ela nas suas mãos, as rédeas no seu punho aqui para que você possa controlar ele, para que você possa colocar para funcionar isso. Atividade correspondente aos processos, elas vão ser como subitens, e aí você fica mais fácil para você poder estar anotando, colocando isso aí, os seus colaboradores trabalharem para você, para que eles possam executar da forma que você quer que eles executem, não da forma que eles imaginam, porque você está no dia a dia, você sabe o que tem que ser feito, não que eles não possam colocar processo de melhoria. Isso é uma atividade para frente, mas eles podem sempre informar sobre melhorias, que vai te poupar tempo, porque você vai sair dessa operação, você não vai executar, porque, gente, o equipe acabou. Você hoje, você não é capaz de fazer todos os processos junto. Você precisa delegar essas atividades. Você precisa entender que você não vai conseguir fazer isso de uma forma única, você vai ter que fazer isso em processo. Estou começando agora, Márcio. É só mentira. Ok, a situação sua é hoje. Você está dessa forma. Mas se você está entrando nesse jogo, você está entrando para poder ganhar e não para poder empatar, não para poder perder dinheiro. Então, se você entrar pensando que você vai ganhar, que você já tenha o seu plano B, como você vai estruturar o processo todo quando eu atingir um número X de vendas. Porque até um número X eu faço sozinho. A partir daí eu começo a sacrificar o processo meu hoje. Se você tiver isso definido, você já está com o primeiro passo da estrutura feita na sua empresa, que é o seu plano de ação, que é como você vai fazer isso acontecer. Lembre-se, coisa linda de se ver é quando você consegue estruturar o que você imaginou funcionando aqui agora. Colocar todo esse processo, toda a sua ideia, a sua cabeça para estruturar algo e você ver ele acontecendo é algo extraordinário. Te possibilita ter paz, que você tem a empresa controlada, você tem todos os processos, sabe que pode dar meada na frente, mas que você está preparado para que isso, se acontecer, você sabe como é que você faz. Nesses últimos 2 anos, muitas empresas morreram. Muitas empresas grandes morreram porque não estavam preparadas para poder passar por um sufoco desse. Porém, muitos empreendedores surgiram, oportunidade, cresceram e agora estão exatamente nesse divisor de água. Eles estão com uma empresa altamente produtiva, mas eles não conhecem os processos, não sabem se ela está lucrativa. Por isso que deve-se entender que você precisa ter a empresa na palma da sua mão. Você precisa entender que você precisa dominar a automatização da sua operação e transformar os seus problemas operacionais em lucro. A informação que eu estou te passando é para tudo. É para você que já fatura, para você que está começando a faturar. Para você que já fatura, é mais importante entender que você precisa aprender, que você precisa ter a informação na sua mão, ter um método específico para a sua empresa. Porque entender isso vai te poupar tempo. Quem aí não imaginou ganhar uma loteria? E eu também, eu já joguei. Mas sabe por quê que o valor da loteria é tão baixinho? Porque a possibilidade de você ganhar é muito baixa. É muito baixa. E aí você fala, pô, Márcio, mas o que tem a ver a isso? Porque sacrifício de empreender exige um valor alto a ser colocado nisso. O seu tempo tem um valor monstruoso. O seu tempo na gestão desse processo tem um peso extraordinário. Então, quando você entende isso, que você precisa fazer isso, porque isso vai demandar um esforço grande seu, você está no caminho certo.
porque vai demandar um esforço agora para você poder organizar, que daqui a pouquinho ela vai estar funcionando sozinha. O mecanismo funciona sozinho depois que a sua empresa está estruturada, que a sua empresa está organizada, que tudo isso pode acontecer de forma simples. Então domine o processo de automatização da sua operação. E você, com isso, você vai conseguir transformar os seus problemas em lucro. A lucratividade está em você entender que é possível você eliminar custos que estão na sua operação hoje e você nem sabe. Eu garanto para você, se você está vendendo um marketplace, se você está aí assistindo, faz o teste, verifica se você tem todos os custos da operação mapeado. Mas são todos, tá? Não é só a luz, água, internet, fornecedor, não, são todos. E um deles é quanto vale o seu tempo. O seu tempo vale ouro na sua operação. E se você está dedicando esforço num processo aonde não é a sua atividade, aí eu te mostro que você já está tendo baixa lucratividade. Porque o seu esforço deveria estar sendo concentrado numa atividade que é real sua. O seu tempo vale ouro dentro da sua operação. Então, quando você para de fazer uma coisa que é da sua competência para poder revisar, consertar ou executar uma atividade que não é sua, nas grandes empresas a gente fala core business, ou seja, a atividade principal, que não é a sua atividade principal, você está perdendo dinheiro. E aí você começa a ajustar isso, porque você tem um peso de ouro, então o seu tempo tem que ser muito bem aplicado. O seu tempo tem que ser colocado à prova realmente. Precisa entender isso. Se você não entender isso, gente, faz um teste. Você vê os grandes empresários executando as atividades do dia a dia da empresa dele? Não vê. Porque ele sabe que a partir do momento que ele tiver que fazer isso, tem algo errado na operação dele. A partir do momento que ele tiver que fazer isso, tem uma coisa que não está funcionando da forma que tem que funcionar. Por isso, ele tem processos e indicadores de performance. Processos para quê? Para que ele verifique se está sendo executado, se tiver mudança de pessoas, as pessoas entrem e já façam o processo da forma que você deixou estruturado. Ele vai acompanhar o dia a dia, como está a rentabilidade do seu negócio, o dia a dia, o processo de operação se subiu o anúncio, se não subiu o anúncio, se separou o material, se não separou o material, se tem problema, se não tem problema. Existem formas de você gerenciar e os grandes empresários fazem isso, porque ele sabe que o tempo dele é muito precioso e ele não vai ficar desperdiçando tempo na operação. Ele pode chegar lá e fazer um ajuste fino lá porque exigiu, mas amanhã ele já não vai estar lá. Amanhã ele já vai estar focado na principal atividade dele, que é fazer a empresa girar, que é fazer a empresa ter lucratividade, de ter melhores fornecedores, de ter melhores anúncios, de ter melhor venda. Essa é a obrigação do empreendedor, do empresário digital que vende hoje em dia e-commerce marketplace. É entender essa estrutura toda. Porque quem vive de loja física acaba aprendendo mais vezes na pele porque passa muito mais dificuldade. Porque ele está no dia a dia, ele precisa estar ali. O digital, muitas vezes você não tem a loja física, você está na sua casa, está na sua garagem, está começando hoje. Entenda isso. Seu tempo vale ouro. A partir do momento que você entende que o seu tempo vale ouro, você consegue estruturar a sua atividade. Porque você sabe que a partir do momento que você desperdiçar muito tempo numa única atividade, tem alguma coisa errada. E não vai ter ninguém que vai te falar isso, se você não conseguir enxergar isso aí. Então enxergue oportunidades. Então enxergue possibilidades dentro da sua empresa. Vamos fazer um negócio aqui então? Anota aí as principais atividades sua como empreendedor, na sua empresa. Quais são as suas principais atividades? Quanto tempo que você vai fazer cada atividade aí dentro? Se você não sabe, essa é a primeira tarefa que você tem que fazer hoje. Listar as suas principais atividades, porque elas vão te dar o rumo,
de como você vai se organizar no futuro. Por hoje, gente, eu vou ficar por aqui porque tem muito material para poder falar, senão eu vou ficar aqui falando com vocês 2 horas. E eu sei que o material tem que ser compilado para que você possa entender. Então, se você gostou, dá um like, curte, vai no nosso canal para que a gente possa ter bastante interação com essas atividades. Então, se você perdeu algum material, é só ir no nosso canal lá no YouTube, o nosso material está todo lá, ou nas nossas redes sociais que tem bastante informação, porque o intuito do canal é gerar impulso para o seu negócio, é gerar informação para que você possa assimilar e colocar para funcionar dentro da sua empresa, que você possa estruturar, conhecer processos, conhecer atividades, ter o controle, saber como é que funcionam as coisas. Isso tudo é muito importante para você. E se você quer saber mais informações de todo o processo nosso, de como é que funciona, nós teremos um evento no dia 22, 24 e 26 de agosto. A informação toda está no link lá na nossa bio. Serão 3 aulas com bastante informação que eu vou explicar exatamente os 4 pilares do MEP. São 4 pilares compilados para que você possa entender, estruturar e colocar para funcionar a sua empresa hoje, para que a sua empresa possa ter um processo organizado e você possa entender como é que você vai automatizar os seus processos operacionais e transformar os seus problemas em lucro. Possibilidades existem de muito. Então, se você ficou interessado, clica lá na bio. Nossa bio tem o nosso link lá, clica lá, tem toda a informação lá. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha, manda um aviãozinho, manda a informação, compartilha para as pessoas que você sabe que vão gostar desse conteúdo e podem estar utilizando no seu dia a dia na sua empresa. Então, para todo mundo, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.